gurias e guris da Kay, espero de coração que sim. Esse vídeo foi um pedido da Glória. Esse estilo de vídeo sai todas as sextas-feiras aqui no canal, então se tu curte esse estilo de vídeo, já se inscreve, deixa o like. A Glória pediu para que eu fizesse um vídeo sobre Fernando Parrado, que é um dos sobreviventes do avião que caiu na Cordilheira dos Andes. E este avião caiu numa sexta-feira 13, então eu escolhi o dia de hoje para atender ao pedido da Glória. Fernando Parrado é um dos sobreviventes e um dos heróis da tragédia dos Andes ou milagre dos Andes, porque este acontecimento foi tanto uma tragédia quanto um milagre. Um time de rugby uruguaios embarca em um avião na quinta-feira, 12 de outubro, com destino a Santiago, no Chile, aonde eles disputariam uma partida. Por conta do mau tempo e coisa, eles precisaram dar uma desviada ali na rota, passaram por Mendonça e na sexta-feira, 13 de outubro de 1972, o avião colide e cai na Cordilheira dos Andes. O voo Força Aérea Uruguaia 571, às 15 horas e 35 minutos dessa sexta-feira 13, cai na Cordilheira dos Andes com 45 passageiros, incluindo a tripulação, o time de rugby, seus familiares, amigos e associados. Assim que aconteceu o acidente, já teve vítimas fatais e alguns momentos após a queda, outros foram falecendo por causa da gravidade de seus ferimentos. Este é um ponto em que o meu pai sempre comentava quando falava sobre esse assunto, porque era um dado, uma informação que no mínimo o intrigava, que é o seguinte: quando o avião caiu, eram 29 sobreviventes e 16 mortos. Quando eles finalmente foram resgatados, eram 29 mortos e apenas 16 sobreviventes. Eram os mesmos números, só que invertido. Isso se deu porque eles ficaram 72 dias nas cordilheiras, nas fuselagens do avião, lutando pela vida, fazendo de tudo para sobreviver. Em condições extremas, eles estavam a 3.600 metros de altitude, no frio, neve, nevasca, avalanche. Eles conseguiram fazer um rádio funcionar e ouviram as notícias de que as buscas por eles tinham sido encerradas, tinham sido dados todos como mortos. É tenso isso. Equipes de 3 países trabalharam nessas buscas, não encontrei informações de que países foram esses, mas eu deduzo que seja do Uruguai, porque eles eram uruguaios, o voo partiu do Uruguai, Chile, porque era o destino deles, e provavelmente Argentina, mas é apenas a minha dedução. E é aqui que o vídeo passa a ser sobre Fernando Parrado, ou Nando, como ele era conhecido. Ele tinha entre 22 e 23 anos de idade quando do acidente. Eu não encontrei informações sobre a idade dele, mas a irmã tinha 20 anos de idade quando isso aconteceu. Ela estava no voo, então ele é de 9 de dezembro de 1949, então ele devia estar com 22 para 23 anos de idade. Gente, isso é uma coisa assim que mexe muito comigo, faz eu ficar pensando muito nisso, que é o mais novo, os mais novos tinham 19 anos de idade e o mais velho 24, eles eram jovens, muito jovens, e eles conseguiram fazer coisas assim impressionantes. As buscas tinham sido encerradas, eles estavam ali em condições precárias, sem ter como se alimentar. No filme mostra que foi ideia do Nando se alimentar dos corpos dos que tinham morrido no acidente. Gente, é uma coisa muito tensa, até porque nas reportagens e entrevistas, matérias que eu encontrei na internet, o Roberto Canessa, sempre comenta assim: alguém falou que deveríamos comer os corpos,
Alguém veio com a ideia, ele nunca disse que foi o Nando. Eu não sei se ele faz isso para preservar o Nando, mas no filme fica claro que foi realmente o Nando quem veio com a ideia, praticamente disse, gente, é isso aí. Ele não fez uma sugestão, foi quase como uma imposição. É o segundo de 3 filhos, a irmã mais velha, Graciela, ele, Fernando, e a irmã mais nova, Susana Helena Alícia, todos naturais de Montevidéu. Fernando foi educado no colégio Estela Maris, onde jogou na equipe de rugby estudantil. À época do acidente, estudava engenharia mecânica, mas após a tragédia abandonou os estudos para dedicar-se aos negócios ferretérias de sua família, bem como para correr como um piloto de competições motociclísticas e automobilísticas na América do Sul e Europa. Na tragédia, sua mãe Eugênia e sua irmã Susana, na época com 20 anos, vieram a falecer. Ambas estavam sentadas à esquerda da cabine. E Eugênia, a mãe, faleceu no impacto final, quando a fuselagem colidiu contra um banco de neve. Susana aparentava ferimentos aparentemente leves, porém Zebrino e Canessa, então alunos de medicina, gente, alunos do primeiro ano de medicina, sabe? Eles eram muito jovenzinhos, muito inexperientes. E eles suspeitavam, com razão, que Susana teve ferimentos graves internos. Algumas horas mais tarde, surgiram sintomas de gangrena nas pernas de Susana, devido às baixas temperaturas daquele ambiente. Ao terceiro dia, Fernando passa a tratar de sua irmã, alimentando-a e massageando suas pernas gangrenadas. Isso porque o Nando estava inconsciente. Ele despertou no terceiro dia. Ele estava em coma, gente. E assim que ele despertou, ele passou a cuidar da irmã. No entanto, pouco pôde ser feito pela jovem. Em meio ao seu delírio, Susana chamava por sua mãe já falecida, pronunciava frases sem sentido e cantava canções infantis inglesas. Pela condição de semiconsciência de Susana, era quase impossível saber se reconhecia Fernando. Finalmente, após 8 dias de agonia, falece nos braços do irmão em 21 de outubro, no mesmo dia que o serviço aéreo de resgate encerrou as buscas oficiais ao avião desaparecido. Ai, gente. A mãe e a irmã tinham falecido. A irmã morre nos braços dele. E ele ainda tem força de dizer que é preciso se alimentar dos corpos. Eu admiro muito o Nando. Eu assisti o filme sobre essa tragédia dos Andes. O nome do filme é Vivos, tem na Netflix e eu recomendo muito que vocês assistam. Eu assisti lá na década de 90, é um filme de 93. E naquela época eu já vi, eu admirei muito todos eles, mas principalmente o Nando pela força, pela garra de enfrentar essa situação, de não desistir da vida. E eu assisti agora novamente para gravar esse vídeo. E é impressionante, impressionante. Eu recomendo que assistam. Fernando veio a perder no acidente também o seu melhor amigo, o Francisco Domingo Abal Gerwalt, então aos 21 anos devido a uma hemorragia cerebral. E o seu velho amigo Guido Magri, aos 24 anos, que faleceu no impacto. Fernando posteriormente dedicou-se também à produção e apresentação de televisão, bem como segue sendo um empresário de eventos, além de ainda conceder palestras sobre o tema em todo o mundo, e ele também escreveu livros sobre essa experiência. Ele ainda está vivo com 70 anos de idade. Que Deus o abençoe. Bem, então no dia da morte da irmã dele, Nando fica sabendo, eles ouvem na rádio, de que as buscas por eles tinham sido encerradas.
E eles precisam fazer algo para sobreviver, eles estão por conta deles. E é incrível, nesse momento vem a mostra, assim, a força do Fernando Parrado, porque ele chega para os demais e diz, tem uma boa notícia, as buscas foram encerradas. E um fica doido, como que isso pode ser uma boa notícia? E ele responde, porque isso quer dizer que nós vamos sair daqui por nós mesmos. Gente, é tão importante ter uma pessoa assim, com fibra, com garra, com a certeza da vitória num grupo que está passando por um momento assim, tanto uma tragédia para lutar pela sobrevivência, ou no momento em que tu tá enfrentando uma doença, alguém da família tá muito doente. É tão importante ter essa pessoa que chega e dá aquela injeção de ânimo e diz, não, olha aqui, ó, nós vamos vencer. Porque se entregar, dizer, não estão mais procurando pela gente, não temos condições de sobreviver num ambiente tão hostil, tão inóspito, é sentar aqui e morrer. Todos eles, todos ali de uma forma ou de outra, lutaram e incentivaram os outros quando estavam fraquejando. E até tinha aqueles que aliviavam o momento de tensão. Então todos eles, de uma forma, contribuíram para que eles continuassem firmes no propósito de sobreviver. Mas, decididamente, o Nando foi um que fez a sobrevivência acontecer. Como eu estava dizendo, eu não consigo ver isso assim como canibalismo, que seria o termo, ou então antropofagismo. Acho que fica menos chocante do que canibalismo. Mas eles não se mataram. Ah, não temos alimento, alguém aqui vai ter que morrer pra gente se alimentar. Não, né? Não foi assim. Eles precisavam se alimentar. Era a única alternativa. E eles se alimentaram da carne dos mortos no acidente. Gente, é muito pesado. Eu não condeno, não consigo imaginar alguém condenando isso, porque eles fizeram o que tinha que ser feito. Todos os passageiros eram católicos romanos e eles compararam o ato à Santa Comunhão, mas mesmo assim não foi uma decisão tomada de ânimo leve, porque ali tinham familiares, melhores amigos. E essa comparação com a Santa Comunhão, eu penso assim também, eu igualo o ato deles a isso. Sobre o filme Vivos, que tem na Netflix, mais uma vez recomendo que assistam, ele é bem fiel, muito fiel aos fatos. Eu não sabia disso à época que eu assisti, né, lá na década de 90, quando eu era uma guria. Eu sabia que era baseado num acontecimento real. Eu já conhecia esse fato desde sempre, porque eu acho que pela família do meu pai ser uruguaia, sempre se comentava isso, e também porque aqui no Rio Grande do Sul, próximo ao Uruguai, então sempre quando tinha a data do acontecimento, ou do resgate, ou aniversários, ou alguma coisa relacionada aos sobreviventes, sempre era noticiado aqui na rádio, que meu pai escutava a Rádio Gaúcha, então era um tema recorrente. Então eu sempre soube, então quando eu assisti o filme eu sabia que era de uma história real. Mas agora, fazendo a pesquisa para contar para vocês, gente, os depoimentos dos sobreviventes é bem semelhante ao que é apresentado no filme. O filme foi muito real, as fotos dos sobreviventes, porque ali nas bagagens tinha as câmeras fotográficas, eles tiraram fotos, tudo. E as fotos deles é bem semelhante às cenas do filme. Eu me lembrei muito do Titanic, porque tem o documentário de como o filme foi feito, o filme do Titanic, e tem as fotos dos passageiros e mostra ali a foto e depois mostra a reprodução da cena no filme bem parecida. E foi realmente o que aconteceu com esse filme. Eu acho que esse filme merecia um documentário de como ele foi feito também.
Tem as fotos deles lá nas fuselagens do avião e as cenas reproduzidas no filme são muito semelhantes àquelas fotos. Eles, os atores, estão muito bem caracterizados, muito parecido com eles, os sobreviventes mesmo, desde as roupas. É incrível, eu vi as fotos e lembrava exatamente de quem era ali na foto pela roupa, pelo penteado, pelo estilo de cabelo, barba, tudo. Eles se caracterizaram muito bem, eles reproduziram muito fielmente as cenas, tudo. Então o filme é muito bom nesse sentido. E mais uma daquelas particularidades numéricas com o número 16. Ao 16º dia após o acidente, acontece uma avalanche e mata 8 dos sobreviventes. Na avalanche morre a última sobrevivente mulher. O nome dela eu preciso ler porque é Liliana Navarro Petraguilha de Metal. Eles se autodenominaram Sociedade das Neves e eles realmente cooperavam para se ajudar, para se fortalecer e realmente sobreviver. E eu não consigo não fazer a comparação, gente. Será que a juventude de hoje, jovens entre 19 e 24 anos de hoje, teriam a presença de espírito, a garra, querer sobreviver? Todos nós queremos, mas conseguir pensar numa estratégia, conseguir motivar os que estão feridos, os que estão desistindo, é muito surpreendente, é muito admirável isso neles. Eles passaram por uma avalanche, enfrentaram nevasca, inverno, chega a primavera e então mais uma vez vem a garra do Nando, porque ele diz que eles precisam sair dali, eles precisam ser o seu socorro, eles precisam sair caminhando para ir parar em algum lugar e encontrar socorro. Então acontece ali o debate de quando eles devem sair, qual é o melhor momento de sair, se eles realmente devem sair caminhando, porque são os Andes, né? É uma cordilheira. E até que o Nando bate o pé e diz, não, eu vou sair, é agora, não espero mais. Então no dia 12 de dezembro, Nando Parrado, Roberto Canessa e Vicentinho, acho que é Vicente ou Vincent, né? Mas se escreve Vicentinho, saíram na jornada em busca de socorro. Então os três começam essa jornada de caminhar em busca do socorro e em muitos momentos eles precisam pedir para o Nando desacelerar. Gente, eles estão na altitude, sem oxigênio, fracos, mal alimentados e o Nando, ele tava com sangue nos olhos, gente, é como se diz em espanhol, com ganas. Até porque tem um momento logo após que ele acorda do coma, que ele tá vendo ali a situação, que caíram e tal, e ele diz, eu vou voltar para meu pai. E ele voltou. O Nando sobe numa montanha e ali já era 4.000 metros de altitude para ver o que tem do outro lado. E ele só enxerga neve e mais montanhas. E ainda assim, ele diz, vai lá, chama o Canessa, porque é maravilhoso. E quando o Canessa sobe lá e diz, maravilhoso o quê? Mas o Nando enxergou que sim, que eles iam encontrar ajuda, que eles iam sair da neve. E como eu disse, eu admiro muito o Nando por toda essa presença de espírito que ele teve. Nando Parrado e Canessa caminharam por 10 dias, em algumas reportagens diz que foram 11, até que finalmente se encontraram com um chileno. No terceiro dia de caminhada, Parrado chega ao topo da montanha antes dos outros dois expedicionários. Estriadas
Perante ele, tanto quanto o olho podia ver, existiam mais montanhas. No entanto, ele tinha acabado de subir uma das montanhas tão altas quanto 4.800 metros, que formam a fronteira entre Argentina e Chile, o que significava que eles ainda estavam a dezenas de quilômetros do Vale Vermelho do Chile. No entanto, após espiar um pequeno Y à distância, ele aferiu que uma saída para as montanhas deveria estar além e se recusou a desistir da esperança. Sabendo que a caminhada exigiria mais energia do que eles planejavam originalmente, Parrado e Canessa enviaram Vicentim de volta ao local do acidente, pois estavam a esgotar-se rapidamente as rações. As rações, gente, vocês sabem o que é. Nando Parrado e Canessa caminharam por 10 dias, em algumas reportagens diz que foram 11, até que finalmente se encontraram com um chileno. No começo parecia a Canessa que estava imaginando o homem sobre o cavalo, mas eventualmente eles viram 3 homens a cavalo. Divididos por um rio, Nando e Canessa tentaram transmitir a sua situação, mas o barulho do rio tornou a comunicação difícil. Um dos cavaleiros, um chileno, o aço, chamado Sérgio Catalã, gritou amanhã. Eles sabiam que neste ponto seriam salvos e se estabeleceram para dormir junto ao rio. Durante o jantar, Sérgio Catalã discutiu o que tinha visto com os outros uaços, que estavam hospedados em um pequeno rancho de verão chamado Los Maitenes. Alguém mencionou que algumas semanas antes, o pai de Carlos Paes, que estava desesperadamente à procura de alguma notícia possível sobre o avião, pediu-lhes informações sobre o acidente dos Andes. No entanto, os uaços não podiam imaginar que alguém poderia ainda estar vivo. No dia seguinte, Catalã levou alguns pães e voltou para a margem do rio. Lá encontrou os 2 homens ainda do outro lado do rio, de joelhos e pedindo ajuda. Catalã jogou os pães, que eles imediatamente comeram, e uma caneta e papel, amarrados a uma pedra. Nando Parrado escreveu uma nota falando sobre a queda do avião e pediu ajuda. A nota dizia assim: venho de um avião que caiu nas montanhas, sou uruguaio. Faz 10 dias que estamos caminhando, tenho um amigo ferido aqui. No avião há 14 pessoas feridas. Temos que sair rápido daqui e não sabemos como. Não temos comida, estamos debilitados. Quando vão nos buscar? Por favor, não podemos nem caminhar. Onde estamos? Olha a dificuldade de informação, de socorro que era nessa época, gente. E eles superaram tudo isso. Então o Nando amarrou essa nota na pedra e jogou de volta para o chileno. Catalã andou a cavalo por muitas horas em sentido oeste para trazer ajuda. Durante a viagem ele viu outro aço no lado sul do rio Azufre e pediu-lhe para alcançar os meninos para trazê-los para Los Maitenes. Em vez disso, ele seguiu o rio até o cruzamento com o rio Tigiririca, onde depois de passar uma ponte, foi capaz de chegar a um percurso estreito que ligava a vila de Ponte Negro à estância de férias Termas del Flaco. Ali ele foi capaz de parar um caminhão e chegar à estação de polícia em Ponte Negro, onde a notícia foi finalmente enviada para o comando do exército em São Fernando, depois para Santiago. Enquanto isso, Parrado e Canessa foram resgatados e chegaram a Los Maitenes, onde foram alimentados e deixados em repouso. Na manhã seguinte, a expedição de resgate deixou Santiago após uma parada em São Fernando. Mudou-se para leste. 2 helicópteros tiveram que voar no meio do nevoeiro para chegar a um lugar perto de Los Maitenes apenas quando Parrado e Canessa passavam a cavalo indo para Ponte Negro. Nando Parrado foi recrutado a voar de volta para a montanha a fim de orientar os helicópteros para o local onde estava o restante dos sobreviventes, e no dia 23 de dezembro de 1972 eles foram resgatados. E eu fico assim, além de me colocar no lugar das vítimas,
eu ponho também vítimas não, sobreviventes. Eu me ponho no lugar dos familiares. Como vocês viram, o pai de um deles ainda estava lutando com esperança. E eu fico imaginando tu, depois de 72 dias, encerrar as buscas, te disseram que teu filho, teu irmão morreu. E no dia 23, véspera da véspera de Natal, vem a notícia de que tem sobreviventes. E a família de 16 sobreviventes tiveram de volta seus familiares que tinham sido dados como mortos. Ai, gente, isso é muito forte. Tem que ter um coração muito forte para viver o que eles viveram. Autoridades do governo uruguaio orientaram os jovens a não contar como foi que eles sobreviveram, como que eles se alimentaram. Mas o Nando e o Canessa também foram totalmente contra esconder este fato. As autoridades uruguaias diziam que isso iria persegui-los para sempre se viesse a público, e realmente sim, porque estamos aqui em 2020 ainda falando sobre isso, mas não tem como condená-los. E entre os que estavam agonizantes, que tinham consciência que não sobreviveriam muito tempo, é difícil, imagina estar encarando a morte. E existia um pacto de que, sim, que eles se alimentassem deles. Era como um eu te perdoo antecipado. Gente, pensar que eles eram tão jovens e tiveram que tomar decisões tão difíceis, tão complexas, mas eles venceram. E é como eu disse, eu admiro muito o Nando Parrado, porque foi dele as decisões mais difíceis e também as que propiciaram que eles fossem resgatados, que eles sobrevivessem. Mais uma vez, peço para vocês, assistam o filme que tá na Netflix, Vivos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que a Glória tenha ficado satisfeita com o vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.